essas características de cada depressão, né? A depressão maior, que é o transtorno depressivo maior, que é chamado assim, é aquele que eu falei. Perde o prazer e tem um humor sempre negativo e a tendência é evoluir cada vez pior, né? A distimia é um transtorno depressivo persistente. Então, o que é? A pessoa tem sintomas mais leves, mas aquilo vai pela vida fora, vai? É assim. Então, eu tinha um amigo que trabalhava comigo, você falava para ele assim, bom dia, ele falava assim, pô, que dia, olha só que saco, olha o céu. Olha, a gente internou 2 pacientes, pô, caramba, vou ter que ver 2 pacientes, meu Deus do céu, tô cansado hoje. Então, ele era assim, ele devia ter isso daí, tá? A depressão pós-parto, que a gente já comentou, que são alterações hormonais na mulher, mas, assim, o nascimento de uma criança, a responsabilidade de uma vida nova, né? Então, acontece isso, em cada 7 mães pode enfrentar depressão. Eu conheço 2 que tiveram e falaram para mim já. Transtorno bipolar, né? É quando a depressão alterna com episódios de euforia. Então, a pessoa, uma hora ela está deprimida, outra hora ela está lá nas estrelas, tá? Radiante. Então, a variação do humor pode existir também. E essa depressão sazonal é muito interessante. Alguns países têm um inverno muito prolongado. Tem lá na Lapônia, lá no Finlândia. Então, tem 6 meses de falta de sol. Você vê que no Londres, né? Londres acho que tem uma parte lá que não acaba... Pode ter também. Então, quanto mais você vai para o norte, mais as pessoas têm menos sol. E, às vezes, né, tinham relatos de pessoas que estavam com uma depressão tão grande, morando lá na Finlândia, que vinha para as ilhas do Caribe e sarava da depressão. Olha. Então, a radiação solar, tudo isso... O clima, né, do dia, do sol. Isso, receptores que a gente tem nos olhos, de luz, que são importantes para o sono, né? Pra gente dormir, a diminuir da luz, assim, por isso que essa luz branca é um mal danado. Qualquer dia a gente pode falar sobre o sono, tá? Que é muito interessante, que tá... Hoje o sono está incluído em várias doenças, tão importante que ele é. Porque a minha geração achava assim, sono é perda de tempo. Entendi. A gente tem que estudar, tem que ir para as baladas. Não, o sono é importante. Então, existe alguns tipos de depressão, tem outras classificações também, mas é para o público mesmo entender. Entendi. Tá e doutora, para poder especificar melhor, o professor antes quer comentar sobre não uma discussão, mas uma dúvida que a gente tem em relação à depressão pós-parto. A gente estava conversando aqui, né, diante do pouquinho que a senhora já vinha comentando, quando a senhora foi convidada para estar aqui conosco. A depressão pós-parto é uma coisa que a gente acaba discutindo muito, porque eu acredito que talvez tenha tudo a ver, que é aquela situação onde a mulher ela acaba entrando e estando no estado puerperal, onde ela acaba de dar à luz, né? Já aconteceram de mulheres nesse estado acabarem até tirando a vida da própria criança. Sim. Logo após, né, o parto ali, ou um determinado lapso de tempo ali. E isso se dá porque ela realmente perde o controle, a noção de si. É isso mesmo, doutora? Inclusive até é uma figura tipificada no Código Penal brasileiro. Sim. O que permite a gente falar aqui a respeito do crime de infanticídio. São os fatores atenuantes, né? Dos distúrbios hormonais que acontecem na gravidez, sobre o estrógeno e a progesterona, que estão presentes em quantidades muito altas durante a gravidez, de repente cai com o nascimento da criança. Então, existe um desequilíbrio. E, logicamente, essa pessoa já tem um cérebro mais fragilizado, mas a responsabilidade daquela vida, noites sem dormir, é do pai. Insônia, né? Então, isso leva a pessoa a esse estado lamentável. A gente pode colocar como um surto psicótico? Olha, a psicose tem uma outra maneira de acontecer, mas é um quadro grave. E ela comete coisas assim, entendeu? Sim.